Muito boa tarde, bem-vindos a mais um Blá Blá Blá. Hoje temos como convidada Helena Mendes Pereira, diretora da Zet Gallery. A Zet Gallery tem uma particularidade, não é uma típica galeria, porque mistura aqui uma interação entre o mundo físico e o mundo digital. Sim, boa tarde a todos, obrigada pelo convite. A Zet Gallery, na realidade, é um projeto, na sua essência, de divulgação e de promoção de arte e de artistas contemporâneos. E a promoção e divulgação da arte e dos artistas contemporâneos, associando-se a uma ideia mais tradicional de galeria, na realidade, nos dias de hoje, pode ser feita de várias formas. E, portanto, nós temos uma plataforma online que representa perto de 500 artistas, ou seja, representam um grupo muito alargado de artistas nacionais e internacionais, e essa plataforma, para que o interesse pela mesma seja despertado, evidentemente que vai tendo, vai obedecendo à criação de muitos conteúdos multimédia para as nossas várias redes sociais, para os vários canais onde temos presença. E depois, naturalmente, que até do ponto de vista da curadoria, há um afunilamento a partir do momento que definimos quais são os artistas com os quais vamos trabalhar em termos daquilo que são as nossas exposições, ou seja, a programação do nosso espaço físico. E depois ainda há uma outra vertente que nós temos vindo a trabalhar, que está relacionada com o espaço público, que é o facto de nós estarmos quase a funcionar também neste momento como uma espécie de produtora, se quisermos, e a colocar muitos dos nossos artistas em projetos de espaço público, com municípios, em vários lugares do país, partindo também de uma experiência e de um saber acumulado que a Zet Gallery tem, por também fazer parte do grupo DST, que há muitos anos é uma empresa que usa o know-how da engenharia e usa o grande valor que tem na estética para também pensar o espaço público através da obra de arte. E, portanto, nós temos um regime alargado, e o facto é que quando nós fomos apanhados por esta pandemia numa situação muito particular, por um lado, a equipa estava a ser renovada, portanto estavam a entrar 3 pessoas novas e a equipa ainda estava a sair, exatamente no momento de transição. Estávamos a inaugurar, portanto o estado de emergência é decretado dia 17 ou 18, e nós dia 14 já não inauguramos, ou seja, abrimos as portas, uma exposição individual fantástica do Francisco Vidal. Portanto, estávamos ali exatamente com o gás todo, não é? A refrescar pessoas e com uma grande exposição, e de repente vamos todas para casa, não é? E o que é que vamos fazer? E então imediatamente aquilo que se percebeu é que tínhamos que reforçar as possibilidades de descoberta que as pessoas podem fazer dos nossos artistas através do online. E não só, e fomos os primeiros, lançamos logo várias possibilidades, visita guiada online, etc., várias coisas para as pessoas descobrirem a exposição do Francisco Vidal, como desenvolvemos uma magazine Agora Pergunto Eu, que é no fundo uma possibilidade, é uma coisa engraçada, se me permite falar um bocadinho deste magazine Agora Pergunto Eu. Nós participamos como numa iniciativa que é dinamizada há muitos anos no Porto por um outro coletivo que é o Festival Varandas, e que este ano teve também uma organização solidária, digamos assim, com um desafio a várias pessoas para fazerem um live na sua varanda. Isto foi logo no primeiro ou no segundo fim de semana do estado de emergência. E nós fomos desafiados a participar e propusemos-nos a dinamizar também aqui um bocadinho a zona de Braga, onde temos maior implementação e maior facilidade de contactos. E neste processo de varandas houve algumas crianças que se empenharam imenso, que prepararam espetáculos que envolveram os pais, e de repente naquele período que estava a ser tão difícil de adaptação e que todos os dias éramos bombardeados, ainda hoje somos, mas no início foi muito presente, os números dos infectados, os números dos mortos, parece que a nossa vida é aquilo, não é? Estamos agora todos os dias à espera de saber os óbitos, não é? É uma coisa assim muito... E os miúdos ainda sem saber como é que vai ser a escola, e portanto a terem que se adaptar rápido, e estas crianças que participaram neste festival tiveram um empenho extraordinário, e os pais também participaram, e nós recebíamos cartazes e fotografias das famílias em casa a trabalhar, e eu comecei a pensar, temos que fazer qualquer coisa com esta energia, temos que aproveitar o facto das pessoas, famílias estarem em casa 24 horas sobre 24 horas, e isto ser um tremendo desafio,
e temos que perceber de que forma é que isto também pode ser uma oportunidade dos mais novos contactarem com os artistas e através desse contacto descobrirem a arte contemporânea, que tem tantos desafios de legibilidade. E então surge esta ideia do Agora Pergunto Eu, que é no fundo isso mesmo, que é para crianças dos 8 aos 12, mais coisa menos coisa, escolherem um artista representado na nossa plataforma, prepararem-se, não é? Sempre com o apoio dos pais, é essa a ideia, e fazerem uma entrevista através de uma das plataformas disponíveis para o efeito, gravarem, e depois nós editamos e vamos lançando. E portanto, isto foi, lançamos o primeiro e começou logo a ter um sucesso estrondoso, a recebermos pedidos de todas as partes de miúdos que queriam participar e que tinham visto que nós tínhamos aquele artista. A Xana Abreu, por exemplo, tinha já muitos pedidos em lista, e outros dos miúdos que queriam participar e conhecer os artistas, etc. E tem sido uma experiência muito gira e que também nos tem feito pensar e despertar, ainda que nós tivéssemos sido sempre um projeto muito atento ao online, temos que ainda estar mais despertos para as enormes possibilidades que o online tem. Porque nós, na realidade, para ser sincera, não posso dizer de outra forma, também fomos a exceção, porque além disso desenvolvemos contactos, temos mantido uma atividade comercial, digamos assim, de contacto com os nossos clientes, de tentar apresentar propostas personalizadas, todo o tipo de coisas, porque de facto sentimos que ou fazíamos alguma coisa, ou iria ser um período muito difícil. Não para nós, porque felizmente estamos enquadrados numa empresa que vê este projeto como uma missão também, mas para os artistas... prazo, porque isso também é importante, é um projeto a longo prazo. Sim, sim. E sim, nós fazemos parte também do projeto social e do projeto artístico do grupo DST e, portanto, somos uns privilegiados, como eu costumo dizer, e ainda bem, porque de facto temos sorte. Tudo que nós fazemos mais ninguém faz. As condições que nós podemos oferecer aos artistas, mais ninguém oferece. E gabamos-nos muito disso. E então percebemos isso e percebemos que nós temos que correr atrás. Nós temos que, durante este período, os nossos artistas têm que continuar a ter vendas, a ter visibilidade, a fazer coisas. Então lançamos coisas, campanhas, etc. Redobramos-nos em esforços. Houve semanas que a equipa... Temos uma plataforma em que estamos sempre em contacto, etc. Houve dias que a equipa teve 7 dias a trabalhar, em contacto, a dar resposta, etc. E de facto, devido a esse esforço, fomos conseguindo fazer com que acontecessem vendas e fazer, sobretudo, chegar o dinheiro aos artistas. Porque essa era a situação que nos preocupava. Todos os dias falava com pessoas, com telefonemas de pessoas que estavam aflitas, que não se enquadravam nos apoios, que não sabiam o que iam fazer. Não é? Que tinham visto, de repente, não é vida em suspenso, é vida cancelada. É uma coisa violenta. A cultura, quer queiramos, quer não, infelizmente acaba por ser o parente pobre da economia, porque primeiro vem todo um conjunto de setores antes de se começar a pensar na cultura. Certo, o que é uma visão que nós mesmos no grupo DST combatemos, porque nós acreditamos que a cultura e que a literacia é um fator de diferenciação económica e que contribui para o crescimento económico, não é? Aliás, ainda ontem escrevia um texto sobre isso. Um povo culto, um povo com literacia, vai compreender muito melhor os cuidados que tem que ter agora. A brutalidade não é amiga deste enorme desafio coletivo que nós temos pela frente. E a cultura torna-nos mais refinados, mais atentos, mais educados. A literacia faz isso, mas é um bocadinho aquilo que sentimos, e não é culpa de ninguém, não é culpa deste governo nem do anterior, mas aquilo que se sente é que de facto é isso que diz, e bem, é que a cultura viveu sempre numa situação de inconstância e de precariedade, que nesta altura muito particular ficou completamente exposta. Eu tenho muitos amigos, colegas, que até tinham vidas desafogadas, sempre trabalhando como trabalhadores independentes, etc., mas trabalhando muito em concertos, em espetáculos, trabalhando muito, mas no tal registro de trabalhadores independentes. E de repente passamos deste registro para nada. Para nada. Não é? Passamos da pessoa ter um rendimento que permite pagar a sua renda, a sua casa, educar os seus filhos, até fazer umas férias por ano, como eu costumo dizer, umas férias no estrangeiro por ano, ok,
mais ou menos uma classe média, que nós diríamos uma classe média desenrascada, e de repente passamos isto para nada, e no fundo o apoio que é proposto, por exemplo, aos trabalhadores independentes, aquela média, não paga uma renda aos preços atuais. Quanto mais uma família em casa com filhos, não é? Portanto, e desengane-se quem acha que os artistas são todos livres e descomprometidos e ninguém tem crianças, nem contas para pagar, vive toda a gente de lar, não é verdade? E, portanto, de alguma forma a mim causa muitas insónias e muitas preocupações, porque estamos sempre a pensar o que é que podemos fazer, o que é que nós podemos fazer mais para isto mudar, para isto ser diferente. Porque as pessoas não querem, no fundo, não querem os apoios ou os subsídios, querem trabalhar. Quando nós temos o talento cá dentro, não é? Esta coisa cá, nós queremos deitar cá para fora, fazer. E isto a da altura não se sorve com lives no Instagram ou no Facebook, não vai por aí. E portanto aquilo que fomos refletindo e também eu particularmente depois fui refletindo e escrevendo, é que o importante teria sido, ou é, uma ação imediata, ou seja, perceber como é, ok, paramos, todos nós compreendemos que isto precisava do tal confinamento, do tal isolamento social para se travar o mais possível a evolução da pandemia. Toda a gente compreende isto, não há ninguém, acho eu, no seu perfeito juízo, que não compreenda. Mas o que nós esperávamos era que nesta paragem fosse aproveitado o tempo para pensar como é que íamos reativar todos os setores, não é? Que todos os setores, e que a cultura não ficasse, é um bem essencial, e não podemos pensar agora, com muito respeito, muita consideração, com muito amor por todos os profissionais de saúde, pelas pessoas que estão na chamada linha da frente, a abastecer os supermercados, todos compreendemos isso, mas não há portugueses de primeira e portugueses de segunda. Somos todos iguais. E, portanto, todos merecemos o nosso direito à nossa vida. E a nossa vida não é só respirar. Não é? A minha avó, que eu não visitava há muito tempo, dizia-me a dada altura assim: eu prefiro morrer a ter-vos visto, não é, do que estar aqui e não ver ninguém. E isto é uma coisa que me fez pensar. Portanto, ninguém quer que isto dispare, ninguém quer ser responsável por um aumento abismal dos números e dos óbitos, ninguém quer isso. Mas queremos de alguma forma que haja pelo menos uma possibilidade de diálogo para se apresentarem soluções para as coisas irem retomando de outra forma, porque isto não vai parar amanhã. Pois não. Isto é um desafio para um ano, pelo menos. E, portanto, como é que podemos reativar os espaços culturais? Como é que podemos fazer com que a malta recomece a trabalhar? Aquilo que vocês têm feito, quer com a série dos vídeos, de agora pergunto eu, em que tem a particularidade de conseguirem pôr a falar duas gerações que habitualmente têm alguma dificuldade em falar, estou a falar de cultura. É muito fácil as crianças interessarem-se por futebol ou outra coisa qualquer, por cultura nem tanto. Teve essa particularidade. Isso, e juntamente com as visitas virtuais, não substitui uma visita presencial ao espaço, é verdade, mas pelo menos ajuda a fomentar o interesse, a que não caia no esquecimento. Sim, sem dúvida que ajuda. Eu sempre defendi isto, mesmo quando era possível nós visitarmos todos os espaços que queríamos. E havia vozes que diziam, não, porque se as coisas estiverem online as pessoas já não vão. Isso é falso. Isso é falso. Se nós despertarmos o interesse às pessoas à distância, há muito mais probabilidade de elas visitarem o espaço presencialmente. É precisamente o contrário, não é? Nem que Precisamente o seja para contrário. comprovar que aquela peça tem a dimensão que eu acho que tem. Exatamente. Não substitui, mas de facto foi o possível de fazermos e procuramos fazê-lo com a maior qualidade possível e, sobretudo, houve outra coisa que nós começamos logo a fazer, que foi a reprogramar e programar todos os projetos que tínhamos e que temos em calha, não só as exposições no espaço físico, mas também os tais projetos que temos com municípios. Foi logo, como quem diz, mal isto seja possível, nós queremos que isto arranque. Em todos os nossos projetos que vão arrancar a partir de junho já, estão garantidas
condições de segurança, tudo. Começamos logo a pensar nisso, ou seja, nós nunca quisemos ser nem queremos uma voz só que lança críticas, não é isso. Nós lançamos alertas, chamadas de atenção e, sobretudo, na nossa ação diária e concreta, estamos a procurar dar exemplos. Portanto, aquilo que nós fizemos foi, nós vamos retomar e vamos retomar já com uma possibilidade de se fazer. Como é que isto se pode fazer? Como é que eu posso ter um artista em residência artística? Como é que eu posso continuar, como continuamos, com o nosso prémio de arte em espaço público e sustentabilidade e garantir que os prazos são cumpridos? Ok, vamos reprogramar as exposições, mas vamos cumprir os compromissos, nomeadamente de pagamento com os artistas. A exposição foi adiada, mas o artista vai receber no tempo e no modo que estava previsto. Pronto, procuramos fazer todas essas coisas porque nós sabíamos que cada vez, e eu senti isso muito, que estávamos a dizer a alguém, olha, então é para avançar com aquilo. Nós não estamos só a dizer à pessoa, estamos a dizer, estamos sobretudo a dizer à pessoa que é possível ter esperança, que vamos continuar, que isto pode ser reajustado em termos de datas, mas as coisas são para fazer, os compromissos são para cumprir e, portanto, é melhor continuar a trabalhar e não queremos que ninguém fique para trás e não queremos que ninguém desanime. Queremos toda a gente connosco. E sim, o vosso espaço em Braga é bastante amplo, o que ajuda muito também na continuação da realização das exposições. Certo. O espaço Porque é garante grande. o espaço de segurança estabelecido. Perfeitamente. O espaço tem 800 metros quadrados. A partir de segunda-feira será aberto ao público de segunda a sábado, das 2 às 7. Portanto, 800 metros quadrados, segundo a conta, das tais 5 pessoas por 100 metros quadrados, conseguimos ter 40 pessoas ao mesmo tempo, o que para um dia normal é perfeitamente até excessivo. Mas desde que, aliás, isso foi política no grupo DST, eu lembro-me de chegar da Arco Madrid, não haver ainda nenhum caso em Portugal, e no grupo da EST já estavam implementadas, já havia um plano de contingência, tanto que eu mal cheguei de Madrid, aquilo que eu tive que ir fazer foi um rastreio. Eu não pude ir trabalhar sem passar por um rastreio. E ao mesmo tempo que aconteceu no grupo da EST, também aconteceu na galeria. Para nós, quando encerramos, já tínhamos o desinfetante, já tínhamos máscaras para disponibilizar, já tínhamos tudo. Encerramos porque foi decretado que tínhamos que encerrar a porta. Mas estávamos preparados para cumprir todas as regras. De resto, para abrir segunda-feira, não tivemos que fazer mais nada de especial porque já tínhamos isso garantido. As regras já estavam Já estava tudo garantido. O espaço foi desinfetado todas as semanas, mesmo durante o período que esteve fechado, para não acumular pó, para se manter operacional para qualquer eventualidade e, portanto, estamos naturalmente muito, muito ansiosos que as pessoas venham e que possam vivenciar a exposição do Francisco Vidal, que agora se vai prolongar, não é? Até setembro. Eu ia perguntar, quando abrir na segunda-feira, o que é que poderíamos assistir em termos de exposição? Como é que vai ser a programação? Vamos manter a exposição do Francisco Vidal até setembro, porque ela não foi vista, não é? Porque ela inaugurou e no dia que inauguramos foram 4 pessoas, sendo que 3 eram colegas, portanto não contam. E é um sinal interessante, porque quando nós inauguramos no dia 14, ainda não estávamos no estado de emergência, mas é um sinal que os portugueses imediatamente perceberam o que é que tinham que fazer. Não é? Portanto, nós abrimos só as portas. Portanto, a exposição vai se manter. Vamos perceber agora como é que a situação evolui para perceber se conseguimos organizar pequenos grupos de 5 pessoas, 6 pessoas, para algumas visitas. Vamos perceber todos como é que isto vai evoluir, a grupos mais específicos, para visitas orientadas, etc. Vamos perceber como é que isto evolui, mas é essa exposição que poderão acompanhar e durante o verão estaremos com um conjunto de projetos fora da galeria, de residências artísticas, etc., com vários artistas. Portanto, a nossa atividade vai um bocadinho para o exterior, para fora do espaço, sobretudo obedecendo este desígnio que mantivemos, que era o que é que nós podemos fazer para que mal seja possível sejamos capazes de pôr esta malta a trabalhar, porque a malta quer trabalhar, não quer subsídios, quer trabalhar, quer criar. E esta é a grande causa, não é? Eu acho que pode ser tentador para muitas pessoas, acredito, a ficar em casa para um subsídio. Ninguém que trabalhe no meio artístico o faz, não é possível, sem paixão. Não é possível escolher este caminho tão difícil, deste meio tão difícil, sem ter uma paixão abnegada por este meio. Portanto,
quem vive essa paixão não quer subsídio, quer trabalhar. Uhum. E, portanto, é E nisso que a nós série, agora pergunto eu, a vossa ideia, tendo em conta a adesão que teve, é continuar ou quando o espaço físico abrir, a série irá cessar? Para já está previsto até final de junho. Já estão alinhados os entrevistadores e Porque há muitos artistas na plataforma. há muitos e há muitas crianças que querem fazer. Até final de junho está alinhado. Depois vamos pensar, porque se faz sentido, se não faz sentido, se há outras coisas que já podemos fazer, vamos pensar um bocadinho. Até final de junho está definido que continuamos com a razão de uma entrevista por semana. Depois vamos pensar um bocadinho. Também este desafio que esta pandemia veio trazer-nos um duplo desafio, que é cada vez mais necessário que existam bons planeamentos e bons planos de gestão, inclusivamente para os equipamentos culturais, porque é com o planeamento que eu consigo fazer adaptações e mudanças. E, por outro lado, que esse planeamento deve ter a flexibilidade do tempo que está a correr. Portanto, devemos perceber, eu tenho isto, mas mediante estes dados, de que forma é que eu posso ir gerindo? Temos que trabalhar sempre estas duas realidades. Ou seja, por um lado, é muito importante planear, e eu tenho uma formação também na área da gestão, tenho uma grande paixão pela área da gestão cultural. Acho que o planeamento é tudo, a gestão é tudo, mas depois temos de ter aqui a capacidade, nesta situação concreta, de perceber o que é que vai acontecer, com muitos pezinhos de lã, porque isto é novo, não é? E não há ainda licenciaturas nem cursos sobre como lidar com uma pandemia. Pois não. Não há, antes houvesse. Uma pergunta, há pouco quando referiu que as crianças aderiram bastante porque acharam muita piada ao tema, e os artistas? Como é que foi a reação dos artistas? Porque para eles também é uma novidade. Não, os artistas, os miúdos é que escolhem os artistas. Às vezes pedem para nós aconselharmos 2 ou 3 e tal, mas os miúdos é que escolhem. E, portanto, os artistas são muito disponíveis, não é? Nós temos a felicidade de trabalhar com gente muito boa e gente muito disponível. E depois aquilo que acontece, a reação é sempre uma reação muito... É uma reação de amor, muito emocionante, porque os miúdos perguntam coisas incríveis, não é? A nossa Morgana perguntou a Pedro Figueiredo se as esculturas dele tinham coração. Isto é uma coisa tão bonita. É a chamada inocência das crianças, não é? O Rodrigo Carvalho perguntou a Cássio Viegas porque é que havia uma porta em todas as obras dele. Bolas, eu olho tantas vezes para a obra do Cássio Viegas, nunca tinha visto o raio da porta. E o miúdo viu a porta em todas as obras. Portanto, de facto, é outra coisa. A mim, enquanto curadora, isto tem-me dado pistas interessantíssimas de coisas para fazer. E, portanto, eu acho que os artistas ficam naquela. Ok, bom, vamos lá, não é? Mas no final, mas estão à espera que seja uma coisa mais a brincar. E depois percebem que aquilo é muito a sério. Que eles prepararam-se e que vão fazer perguntas muito fora da caixa. As perguntas são gravadas previamente, eles têm acesso a. É quase como se fosse um direto. É um direto. Não podem. O desafio que nós dizemos é que os pais devem ajudar. Porque a ideia é isto ter uma atividade para as famílias. Os pais ou os encarregados de educação devem ajudar. Mas não podem, aliás, o contacto só é dado no momento em que vão fazer a entrevista, também para garantir a privacidade de uns e de outros. Então a ideia é preparar e o artista é apanhado desprevenido, não é? Porque senão podia gerar ali, não é isso que nós pretendemos é que haja ali surpresa, não é? É totalmente espontâneo. Totalmente espontâneo. Os miúdos, os interviewadores prepararam-se, mas os artistas têm que ser apanhados ali na curva. Não faz ideia do que lhe vai aparecer à frente, como se costuma dizer. Exatamente. E não conheceram a criança, evidentemente, previamente, nem falaram, no limite falaram com os pais para combinar o horário, uma coisa assim, mas a ideia é só isso. É engraçado porque as crianças vão buscar coisas que nós adultos muitas vezes nem nos lembramos. Não, temos demasiados filtros. Demasiados filtros, mas não têm nenhum. E acho que a lição do projeto é essa, é que de facto, agora quando olhamos outra vez para os artistas, não sei, eu própria vejo coisas que ainda não tinha visto, ainda não tinha descoberto, que ainda não tinha detectado. Se calhar os próprios artistas descobrem coisas nas suas obras que eles fizeram de forma inconsciente e não se tinham percebido disso, não é? Sim. Eu acho que a inconsciência na arte, os surrealistas têm uma versão um bocadinho diferente.
e acredito no automatismo psíquico. Eu acho que o ato de criação é sempre um ato consciente, é uma coisa mental, é como dizia Leonardo da Vinci, eu acredito nisso. Acho que é sempre uma coisa que tem inteligência, tem intencionalidade, embora possa vir de uma expressão livre, etc. Acho isso. Mas de facto, essa intencionalidade vem-nos da maturidade, não é? Quando começamos a adultecer, não existe a palavra, mas já é a segunda vez que eu utilizo hoje, quando começamos a adultecer, começamos a perder a piada, não é? Porque estamos sempre a usar a razão. E os miúdos usam a intuição. Sim. E, portanto, e seguem o coração. E, portanto, isso é uma lição muito interessante. Eu vi alguns dos vídeos, achei a ideia muito interessante, mas realmente aquilo que me fascinou mais foi esta interação com as crianças a descobrirem a cultura e uma cultura contemporânea, porque na escola damos mais as pinturas, a cultura mais antiga, e eu achei isso, foi talvez aquilo que eu achei mais interessante. Sim, acho que sim, também, porque isso pode. Eu tive um professor que me ensinou uma coisa que eu acho que. Disse uma coisa que eu acho que nunca mais me esqueci. Que de facto, visitar uma exposição, uma experiência cultural pode ser um ato transformador. É algo que pode mudar a vida de um indivíduo. E de facto, aquilo que eu acredito é que a nossa vitória enquanto agentes culturais não é que após uma experiência cultural, no meu espaço, ou no meu projeto, ou no meu evento, eu ganhe aquele público para mim. Não. A minha maior vitória é que se na próxima semana, dias depois, no mês seguinte, não interessa, aquele público, depois de ir a uma galeria ou a um museu, querer ir ao teatro, ver cinema de autor ou querer ler um livro. Ou seja, é que um ato, uma experiência cultural, seja suficientemente transformadora para criar um consumidor cultural. E, portanto, sim, porque por vezes podemos dizer, eu não gosto de determinada obra, mas uma pessoa não gosta porque não a conhece, não sabe o que está por trás. E se conhecer, se lhe for dado esse conhecimento, olha, se calhar tens razão, não é? Sim, sim. Aliás, quando perguntamos a alguém, quando alguém diz, eu não gosto de ler, nós fizemos a segunda pergunta, então o que é que foi a última coisa que leste? Pai, os maias na escola. Ou seja, a pessoa não gosta de ler porque não lê. Não há ninguém que leia que não goste de ler. Portanto, as pessoas não. Eu não gosto de ir ao teatro. O que é que. Mas quando é que foste? O que é que viste? Não é? Portanto, geralmente é uma. O não gosto é uma barreira, é uma defesa que nós criamos para justificar o facto de não fazermos. Então, muitas vezes até para justificarmos, e aí os agentes culturais, as instituições têm culpa, muitas vezes passam uma imagem de que aquilo é para uma elite. E a cultura e a arte não têm que ter um discurso facilitista nem brejeiro. Não. Mas têm que encontrar formas de educação e mediação cultural por forma a que o seu conteúdo, a sua mensagem chegue a todos. Não temos que agora só pintar os gerações de Van Gogh, porque a gente sabe o que é. Não. Temos que ser ambiciosos, ambiciosos na criação, temos que ter esta ambição de ser vanguardistas, de ser inovadores, de romper barreiras. Mas depois, em termos de educação e mediação cultural, temos que encontrar uma forma de chegar lá. Esse é que é o trabalho. Exatamente. Agora pergunto eu, poderia ser um exemplo de um projeto. Os serviços educativos do futuro não podem só pensar e continuar. E há muitos ainda vinculados aos ateliês em que os meninos vão e fazem uma pinturinha. Isso acabou. É preciso novas soluções. É preciso serviços educativos que envolvam as famílias, que envolvam os séniores, que pensem no público. Eu chamo esse público o chamado público passivo, ou seja, o público que as escolas, os séniores são aqueles que estão à espera que nós lhes apresentemos qualquer coisa para fazer. O desafio e aquelas pessoas que é o chamado público ativo, as pessoas que trabalham, etc., e querem soluções para fazer no seu pós-laboral, no seu fim de semana. Estes é que são difíceis de conquistar. Aos centros comerciais, não é? Temos de os conquistar aos centros comerciais. E, portanto, os serviços educativos, isto é uma lição. Eu fujo dos centros comerciais. Gosto muito mais do peito de rua.
Nós temos agora que perceber que esta pandemia deu-nos um sinal que o digital está cá para abrir portas. E não o contrário, para abrir portas, para nos dizer que nós temos aqui uma grande oportunidade, uma tremenda oportunidade de que a cultura seja verdadeiramente uma coisa democrática para todos. Acho que essa é a lição que nós devemos tirar. Portanto, não pode haver programação cultural, quer na sua parte mais pedagógica, quer na sua parte mais de apresentação propriamente dita, pensada única e exclusivamente para acontecer fisicamente. Ela tem que acontecer no online, tem que chegar a mais pessoas. Esta é a lição que nós tiramos daqui. Uma maior interligação entre os dois mundos. Temos que ligar os dois mundos, porque nós, quer dizer, isto não é, nós não demos o salto para responder à pandemia, isto agora é para ficar. Temos que perceber de que forma é que tornamos isto mais plural. Mas isto também traz alguns desafios para alguns artistas que nós estamos aqui a falar do consumidor, não é? Do público em geral, mas também traz desafios para artistas, porque há artistas que também estavam muito mais focados, porque o mundo era assim, para o mundo físico. Certo. E há muitos info-excluídos e que têm uma aversão a uma série de coisas e, portanto, é um desafio. E é um desafio que coloca gerações em confronto, que exclui, portanto, e quem conseguir andar, como se costuma dizer um bocadinho na gíria, quem conseguir andar na perna, andar da perna e adaptar-se, naturalmente que vai ter outro tipo de resultados. Eu estava há bocado a dar alguns exemplos, me estou a lembrar, artistas com quem trabalhamos, que neste período, desde lives a pintar, etc., isto trouxe-lhes resultados em vendas evidentes, portanto, que estão presentes, porque se adaptaram. Aqueles que não o conseguiram fazer, mas para isso é que também estão aqui, também deviam estar aqui as galerias, não devíamos ser só nós, não deviam ser todas. Não devíamos estar aqui para apoiar isto, porque uma galeria, no seu trabalho de apoio à gestão da carreira do artista, tem que dar este apoio. Sim, porque às vezes o artista está tão concentrado na parte operacional de criar as obras que ou não tem tempo ou não tem essa percepção que as galerias, estando um pouco mais afastadas, conseguem ter. Claro, evidentemente, e nós ao longo deste período temos crescido também muito em número de artistas que representamos um bocadinho para dar estas respostas e muitas vezes os artistas não conseguem ou não sabem como é que vão criar o perfil na plataforma e inserir as obras, inserir os dados e nós fazemos tudo pelos artistas. Enviem-nos que nós fazemos tudo, só não podemos fazer as obras, não é? Porque isso, isso é o trabalho deles. Ou seja, vamos ajudar, vamos representar as pessoas, pô-las aqui online, etc., para elas terem um trabalho visível. Esse é também o contributo que nós podemos dar. E temos que fazer tudo. Se a pessoa não consegue, ou porque não é capaz, ou porque não está. Os meus pais são ambos, não só, mas também professores. E também tiveram que fazer, deram um salto digital. Eu ontem brincava com o meu pai e dizia: tu agora já dás aulas de Teams, já estás a dar aulas disso, estás um técnico de informática profissional. Mas isto também foi um grande desafio, não é? De repente as pessoas que eu própria sou professora na universidade e os meus alunos dizem que eu sou a única pessoa que escreve no quadro. Portanto, sou um bocadinho analógica, não é? Portanto, não tendo nenhuma aversão às tecnologias, mas gosto de escrever no quadro e gosto de levar livros. E, portanto, imagino o que é isto para os professores. De repente, não estou a ver o meu aluno, não tenho quadro e tenho aqui um ecrã em que tem que acontecer magia, tem que acontecer tudo. E, portanto, vamos imaginar isto para alguém que ainda tem um trabalho muito mais individual, que é o artista, muito mais íntimo, e que de repente, como é que eu faço? Não há exposições, não há galerias, não há museus, como é que eu mostro ao mundo o que é que eu estou a fazer? Porque as minhas obras de arte, comercializá-las, vendê-las, é a minha forma de subsistência. E, portanto, temos ajudado muitos artistas a ingressar na plataforma, criando os seus perfis, etc., para que, no fundo, porque é esse o nosso trabalho, por isso é que a plataforma tem tantos artistas. Porque, no fundo, ainda que haja critérios curatoriais, evidentemente, mas são critérios menos fechados, não é? Contra mim falo que sou a curadora. Ou seja, no fundo, não vou tanto àquilo que são os meus interesses conceptuais, etc., de narrativa, mas do ponto de vista de critérios básicos de qualidade, ok, vamos representar vamos integrá-lo aqui no nosso espaço virtual. E temos neste momento, foi uma das contratações da equipa, uma pessoa só a trabalhar na plataforma, só a inserir conteúdos e a ajudar os artistas todos os dias. Esse também foi o nosso reforço.
em plena pandemia, nós reforçamos a equipa a este nível. Porque esta atenção toda pelo digital acabou, se calhar, provavelmente por dar visibilidade a artistas que de outra forma não tinham, mas também, simultaneamente, por cativar a atenção de um público que antes não ligava à cultura, ou pelo menos esta cultura. Estou a falar, por exemplo, dos mais jovens, que as stories e os lives, aquilo mais facilmente são cativados por isso do que se calhar se fossem desafiados para ir fisicamente fazer uma visita a uma galeria. Certo. E nós temos alguns casos de clientes que acabaram que já recebemos e-mails a dizer: vocês neste período foram não é a minha salvação, ou seja, é aquela conversa que tínhamos no início, nós estamos constantemente a ser, houve um período, agora já há outras notícias para chamar a atenção, não é? Mas houve ali um período que era todo dia, que lá vamos todo dia com notícias disto, não é? E provou-se, não é? Depois que isto causava uma exaustão mental, não é? E medo, alimentava ali o medo. E portanto nós tivemos alguns clientes a mandarem-nos e-mails a dizerem obrigada porque de facto estão-me a ajudar aqui a diversificar. A manter a saúde mental. A pôr isto em pausa, pôr em pausa e a deixar entrar outras coisas mais positivas. E foi muito interessante ver, os artistas já estão muitas vezes em isolamento social, é o mais fácil. Sim, mas é diferente quando é um isolamento social por gosto, Claro. depois é um isolamento social imposto. Certo. Pronto, mas já não lhes é tão difícil como. É difícil a imposição, mas o facto é que nós também depois fomos acompanhando o que é que eles iam fazendo em isolamento social e de facto há gente a criar coisas maravilhosas. O que nós temos para mostrar daqui, nós estamos com, não posso revelar muito mais, mas lançamos aí um desafio a 24 artistas, vão resultar obras maravilhosas. Maravilhosas. Coisas que, muito boas, porque são de enorme reflexão, de enorme interioridade e de enorme esperança, não é? Porque alguém nos fazer um convite, que foi o que nós fizemos a muitos, a dezenas de artistas em que envolvemos em convites, pá, vou-te convidar para isto, tens que fazer, é estar a mandar esperança, não é? Estar a lançar esperança. E, portanto, aquilo que nós sentimos nas propostas é propostas muito inspiradas, muito profundas e, portanto, vamos ter coisas muito, muito bonitas para mostrar e nós já o fazíamos, sempre com o digital muito presentes, mas há coisas que vamos manter os lives, vamos manter as visitas virtuais, vamos manter. E se não for o agora pergunto eu, teremos outra coisa qualquer para alimentar online e para lançar desafios aos mais novos. Já me lembrei de porque não agora pergunto eu com os séniores, com os novos, já me lembrei com as novas pessoas que agora se adaptaram, não é? Os avós para falar com os netos tiveram que fazer imensas aprendizagens. A minha mãe não sabia fazer videoconferências, apesar de eu lhe ter dado as indicações N vezes, aprendeu sozinha, por necessidade. Pronto, e por isso é que eu também já me lembrei de que forma é que nós também podemos fazer aqui uma coisa diferente, que é pôr os avós a falar com os netos artistas, não sei, coisas que andam aqui e que sairão, com certeza. Porque isto foi um desafio para todos, isto é uma tragédia, isto é um flagelo mundial. Mas há uma coisa que nós temos que aprender, é uma opção, é uma decisão nossa, é um flagelo. Opção 1, é um flagelo, vou chorar. Opção 2, o que é que eu posso aprender e o que é que eu posso melhorar? E portanto gosto de pensar que esta foi uma oportunidade dramática, mas uma oportunidade que se calhar todos nós tivemos para repensarmos. E depois também penso, com uma equipa toda nova, se calhar até foi uma coisa interessante que a equipa tivesse começado com uma pausa. Ou seja, não tivesse logo entrado a choque com programação, etc. Não sei, prefiro pensar nisso do que dizer que isto é uma fatalidade. É uma fatalidade, mas só sairemos daqui melhores se procurarmos olhar para a fatalidade e percebermos como é que podemos crescer. Essa é a mensagem. E é aquilo que a Zet Gallery procurou fazer desde o primeiro dia que fomos para casa. Eu tenho um quadro na galeria atrás do meu lugar onde me sento, que tinha mandado fazer portanto, no dia antes do estado de emergência, é um quadro enorme em vinil com os dias todos do ano, em que depois põe-se o post-it com a programação.
E estava acabado, era tipo o sonho, agora vamos começar aqui a fazer um planeamento integrado e tal. E então eu olhei para a equipa no momento em que mandei toda a gente para casa, foi um dia muito doloroso, do qual nunca mais me vou esquecer na minha vida, e eu marquei o dia 17 de março com um post-it e disse assim, está aqui marcado, quando eu voltar a pôr um post-it no dia que regressarmos, e já começamos o desconfinamento ainda com a galeria fechada, mas já começamos, quando eu voltar aqui a pôr outro post-it, eu quero que nós olhemos para este intervalo de tempo que passou, e cada uma de nós, que somos só mulheres, cada uma de nós faça uma análise do que é que nós fizemos e do que é que nós construímos neste período em que estivemos a trabalhar à distância, etc., a lutar contra a preguiça, contra a falta de vontade de vestir roupa, né? Contra aquela coisa que eu combati com a equipa, que é não podemos ficar em casa de pijama, não, temos que manter rotinas, senão então o cérebro desliga, não é? Começamos a esquecer-nos de nós. E, portanto, fizemos esse exercício disso. Quando voltamos a pôr o post-it, a nossa primeira conversa vai ser o que é que nós crescemos neste período, e foi. E, no fundo, aquilo que eu senti era que as pessoas não tinham sentido que tinham perdido o seu tempo, pelo contrário, tinha sido uma experiência boa e positiva, um desafio interessante, que nos tínhamos conhecido apesar de tudo, que era uma equipa toda nova, não é? Que nos tínhamos conhecido e que está tudo cheio de vontade de fazer coisas, não é? Está tudo cheio de vontade de abrir a porta e de começar a receber as pessoas, mas no fundo tentei sempre que isto fosse uma oportunidade para nós pensarmos. E há uma coisa que é certa, o online já tinha uma presença forte, vai ter que ter uma presença ainda mais forte. Porquê que nós trabalhamos em cultura e em arte? Por paixão e porque queremos fazer uma coisa muito simples, que é mudar o mundo. Não é? Queremos que o mundo seja um lugar melhor para viver. E, portanto, temos aqui uma oportunidade. Eu assumo, e não tenho problema nenhum em assumir isso, eu assumo que não tenho conhecimentos na maioria das áreas de cultura. Não é a minha formação não é essa. Eu olho para um quadro e digo gosto ou não gosto. Mas a visão que eu tenho da cultura, a cultura dá luz, dá cor a um mundo que muitas vezes está escuro. É a visão que eu tenho. E sem dúvida, é mais pensarmos até numa outra dimensão que eu às vezes gosto de dar. Quando nós viajamos, não é? E viajar é a coisa mais espetacular que podemos fazer. Nós vamos fazer o quê? Ver evidências da cultura, ver museus, ver património, ver praças, não é? Experimentar gastronomia e vinhos. Nós vamos experimentar aquilo que foi, passa a expressão, a experiência humana ao longo do tempo. O que acontece é que muitas vezes não vamos ver cultura. Sim, nós não vamos ver quadros económicos, nem visitar, podemos ir, mas visitar laboratórios de ciência, com muito respeito por toda essa gente, o que fica para a eternidade é a arte. A arte é aquilo que fica para a eternidade, aquilo que não morre. E, portanto, quando alguém no momento presente pensa e pondera de que se pode cancelar isto eternamente, está a fazer uma coisa, está a lesar o futuro da história deste presente. E eu acho que ninguém quer, ao mesmo tempo que ninguém quer ser responsável pelos mortos e pelos infectados, etc., ninguém quer ser responsável por esta página se escrever em branco. Porque aquilo que ficará nela é uma evidência cultural. Eu acho que isso não vai acontecer, porque, tal como referiu, o desafio que foi feito aos 24 artistas, quer queiramos, quer não, esta situação vai ter impacto nos artistas. As suas ações futuras, as suas obras futuras, quer queiramos, quer não, vão ser condicionadas por aquilo que eles vivenciaram atualmente, neste período. Claro, da mesma forma que, por exemplo, no pós-Segunda Guerra Mundial, se nós pensarmos em artistas de contexto europeu como o Francis Bacon e como o Vic Willings ou como o Freud, como o Lucian Freud, e pensarmos no Bacon, que é um artista assim que muita gente que se calhar que não está a ouvir conhece, e naqueles seus trabalhos muito perturbados, não é? Aqueles autorretratos. Estamos a viver os horrores da guerra, a descobrir os campos de concentração, como é que é possível o tipo pintar paisagens, não é? Portanto, confrontados que as pessoas estavam no pós-Segunda Guerra Mundial com aquele horror humano, o que é que os artistas fazem? Vão pintar horror, não é? Vão pintar aquele então, terror. para o lado oposto, no sentido de
tentar transmitir alguma esperança. Sim, o que aconteceu, por exemplo, em solo americano com o abstracionismo, que era lírico, que era romântico, é isso mesmo. Portanto, há sempre estas duas facetas. Portanto, naturalmente que eu estou expectante por ver, porque sei que aquilo que se está a fazer agora é uma página que se está a escrever desta história. É uma página, é uma história. E é importante. E, portanto, eu Sim. agradeço todos os dias muito, não sei se a Deus, eu sou muito grata pela vida me ter colocado no meu caminho, a Zet Gallery e o grupo DST, porque de facto tenho o privilégio de trabalhar numa empresa em que sonhar é permitido. Sim, quer queira, quer não, o mundo não vai ser igual, portanto vai haver um antes 2020 e um pós 2020. Sim, no outro dia alguém dizia com muita piada que era o AC antes de Cristo, depois de Cristo, agora é o antes de Covid, depois de Covid, não é? Portanto, há aqui uma espécie de zero, ano zero, e nada será como antes, ou pelo menos devemos tentar que seja melhor. É Eu acho isso. que sim. E acho que o digital, sem dúvida, é uma grande lição que tiramos todos disto, tem que fazer parte das nossas vidas. Helena, muito obrigada. Obrigada eu. Olha, boa sorte com a reabertura da galeria e Sim. ficamos à espera de novidades sobre esse projeto dos 24 artistas. Que corra tudo bem. Muito obrigada, Alexandra. Foi um gosto. Até uma próxima. Até uma próxima.